Gálatas 1, capítulo 1, versículo 10. Na Bíblia que eu tenho em mãos aqui diz o seguinte: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Uma pergunta aí. Ou procuro agradar a homens? Outra pergunta. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Sente aí com a sua Bíblia aberta. Glórias a Deus. Quando eu recebi o convite para trazer a palavra aqui, eu pedi a Deus uma palavra, e o Senhor colocou na tarde de hoje essa palavra em meu coração. Vai ser uma palavra breve, não vai ser uma palavra grande, eu creio, mas eu acredito que o Espírito Santo falará aos nossos corações. Glória a Deus. E tenho certeza que o mais importante é nós praticarmos aquilo que é ensinado à luz da palavra. É de consenso da maioria dos estudiosos da Bíblia que abaixo de Jesus, é claro, Paulo, sem dúvidas, foi o maior apóstolo da história no que se diz respeito à evangelização. Enquanto os outros 11 apóstolos ficaram localizados em Jerusalém, o apóstolo Paulo fundou igrejas, dezenas de igrejas na Ásia Menor, na Europa, em vários lugares ali do mundo antigo. A Bíblia, os historiadores também dizem que Paulo foi um dos homens mais dedicados a Deus. A dedicação daquele homem, quando a gente lê os textos, principalmente o livro de Atos, você vê que ele era extremamente dedicado. Você vê que a intensidade que Paulo tinha no seu propósito era algo assim, vinda mesmo dos céus. E é algo que, não sei para vocês, mas para mim, quando eu começo a ler as histórias dele e de outros homens da Bíblia, eu fico assim com uma mistura de sentimentos. Por um lado, eu fico até com vergonha do cristianismo que eu vivo, e por outro lado, eu me sinto inspirado a mergulhar mais profundo no oceano do Espírito de Deus. Paulo foi responsável pela maior parte das implantações da igreja no primeiro século, como eu já disse. E ao mesmo tempo Paulo era amado de Deus e amado também dos santos de Deus, mas ele era perseguido pelos invejosos e religiosos da época. Você percebe que ao longo da história, todo aquele homem ou mulher que se dispõe a fazer algo para o Senhor de todo o coração, ele vai ter perseguição. Vai ter perseguição. Não tem como, irmãos. Às vezes a gente vai conversar com alguma pessoa, a pessoa, mas é tanta perseguição e tal, e às vezes por respeito nós não falamos, mas não tem como você fazer a obra de Deus fielmente sem ter perseguições, porque é bíblico. Aquele que quer viver uma vida piedosa padecerá muitas perseguições. Enquanto Neemias estava ali no templo, nós estávamos ali junto com o rei, servindo o rei, estava tudo tranquilo. Bastou Neemias se dispor a orar, a jejuar e a fazer uma grande obra para o Senhor. Levantou o Sambalate, levantou o Tobias, levantou o Gés. Então nós temos que ter isso em mente. Se nós não estamos tendo perseguições, se nós não estamos tendo oposição, provavelmente nós estamos sendo um sal insípido. E eu deixo aqui essa reflexão para nós. Mas uma coisa interessante, que antes de Paulo ter um encontro com Jesus a caminho de Damasco, desde a sua tenridade, ele foi extremamente religioso, um homem culto, um homem muito inteligente, um homem formado, como se fosse nos dias de hoje, nas melhores faculdades que tinha na época. A Bíblia diz que ele foi criado aos pés de Gamaliel, como se ele fosse nos dias de hoje, como se ele tivesse as melhores formações acadêmicas
nas faculdades dos Estados Unidos. Por exemplo, ele era da tribo de Benjamim, ou seja, herdeiro das promessas de Deus, do povo de Israel, e ele também tinha cidadania romana, o que dava para ele uma série de outros benefícios. Mas um dia ele teve um encontro com o Verbo vivo. Aleluia. Aleluias. Ele teve um encontro com o Filho de Deus. Ele teve um encontro com o general de guerra. Ele teve um encontro com o príncipe da paz. Ele teve um encontro com o pão vivo que desceu do céu. Ele teve um encontro com a água que mata a sede da nossa alma. Aleluia. E naquele dia ele teve que fazer uma escolha: ou ele ficava com a sua religião, ou ele ficava com Cristo. Aleluia. E todos nós, irmãos, hora ou outra, temos que ter essa decisão: ou nós ficamos com as nossas religiosidades, ou nós ficamos com as nossas crendices, ou nós ficamos com a Bíblia, ou nós ficamos com o que a mídia ensina que é certo, ou nós ficamos com a palavra de Deus, ou nós ficamos com as ideologias deste século, deste mundo, ou nós ficamos com Cristo, firmados na rocha, como disse o nosso pastor Domingos. Também é de consenso no meio acadêmico cristão, entre os teólogos, que Paulo foi fundador das igrejas na região da Galácia, que era uma província governada pelo Império Romano. E ele fundou essas igrejas na região da Galácia, que não era apenas uma cidade, mas várias cidades que formavam ali a região da Galácia. E ele, depois que Paulo, sendo um apóstolo, ele chegava numa cidade, aleluias, ele chegava numa cidade e começava a pregar o Evangelho. Depois ele ensinava ali algum tempo, meses, às vezes anos, ele deixava ali uma igreja formada naquela cidade, irmão Antônio. E ali ele saía e ia para a próxima cidade pregar o Evangelho. E ele deixava aquela igreja ali, primeiramente, aos cuidados do Espírito Santo de Deus. E ali, depois de algum tempo, ele voltava para confirmar as igrejas. Imagine que Paulo formou essa igreja, aí ele chegava aqui e falava assim: pastor Domingos, eu percebo que o senhor tem chamado, e eu vou colocar você aqui para pastorear essa igreja. Chegava ali, falava assim: irmã Ivone, eu vejo que você é uma mulher de Deus, vou colocar você aqui como diaconisa na casa do Senhor, para que você possa orientar as mulheres mais novas como ela deve se portar, ser uma verdadeira cristã. E ali ele formava a liderança da igreja. Porém, essa viagem, quando ele formava uma igreja e ele ia de cidade em cidade, até ele voltar, demorava meses ou até anos, porque naquela época ninguém tinha um carrinho bom, igual esses que tem aí na nossa porta. Não tinha avião, não tinha helicóptero, não tinha moto. As viagens eram de a pé, e também não era só ele chegar na cidade e começar a pregar, demorava um tempo. Então esse intervalo entre quando ele formava as igrejas e até quando ele voltava para as igrejas para confirmar as igrejas locais, ele se comunicava com as igrejas por intermédio de cartas. Por isso essas cartas que nós temos hoje, 1 e 2 Coríntios, Romanos, Gálatas, carta de Efésios, são cartas, Tessalonicenses, etc. São cartas que Paulo escrevia enquanto ele não estava presente. Para quê? Para resolver os problemas da igreja, para orientar. Naquela época não tinha WhatsApp, mas tinha os mensageiros. Ele chegava lá e falava assim: apóstolo Paulo, está acontecendo isso, isso, isso e isso. E aí ele, inspirado pelo Espírito Santo, passava para as igrejas locais as recomendações. E essas recomendações servem para nós até nos dias de hoje, porque se você notar, os problemas da igreja no decorrer dos séculos, e até mesmo antes de ser fundada a igreja, que era o povo de Israel, são os mesmos problemas, só mudam os personagens. E ali a gente percebe o seguinte, que com a saída de Paulo da região da Galácia, se levantaram falsos apóstolos, pregando um falso evangelho, e
pegavam e ficavam acusando Paulo de ser um falso apóstolo. Veja aqui se você está comigo. Falsos apóstolos pregavam um falso evangelho, e eles acusavam Paulo, que era um verdadeiro apóstolo, que pregava um verdadeiro evangelho, de ser um falso apóstolo e pregar um falso evangelho. Existe na história secular um homem que se chamou Lenin, que eles dizem que foi o criador do comunismo. E na biografia de Lenin diz que ele tem uma frase mais ou menos o seguinte: acuse-os do que você faz. Então a gente percebe que o plano de Satanás é o mesmo há muito tempo. Esse falso acusando o verdadeiro, o falso falando que o verdadeiro fazia o que eles mesmos faziam. E é interessante que os seus ataques ao apóstolo Paulo vinham de 3 principais frentes. A primeira frente, eles falavam que Paulo era rebelde. Sabe o que eles falavam, irmã Jandir? Eles falavam assim: Paulo é um apóstolo rebelde, ele não tem cartas de Jerusalém, ele não faz parte dos apóstolos, ele não andou com Jesus como Pedro, ele não andou com Jesus como Paulo, ele não andou com Jesus como Bartolomeu, Tiago, etc. E eles falavam que Paulo era um apóstolo rebelde. Você que está com a sua Bíblia aberta no texto que nós lemos, no versículo 11, Paulo fala o seguinte: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Versículo 12: porque não recebi de homem, porque aprendi mediante revelação de Cristo Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Então eles atacavam Paulo nessa primeira frente, dizendo que ele era rebelde. Por quê? Porque ele não era do grupinho. Você acha que essa história de grupinho na igreja é de hoje? Essa história de grupinho na igreja é desde sempre, desde quando começou. Segundo ponto que eles acusavam Paulo, eles diziam o seguinte: Paulo era rebelde e ele era brigão. Ele contendeu com Pedro em Jerusalém. Vocês lembram lá que Pedro estava ensinando para os gentios que se convertessem ao evangelho, que eles teriam que se circuncidar? Aí Paulo chegou e repreendeu ele face a face e falou para ele: não é assim. E aí eles se juntaram, e o Espírito Santo de Deus deixou decretado para eles o seguinte: que a única coisa que é exigida para nós é abster das relações sexuais ilícitas, de sangue e da contaminação do mundo, ou seja, do pecado. Sabe o que eu entendo aqui? Muitas vezes, irmãos, é necessário a gente sentar e colocar os pingos nos is. Hoje, uma coisa que me incomoda muito é o seguinte: às vezes a gente nós vemos que alguma coisa que está sendo feita no nosso meio está fora da Bíblia, mas nós não podemos falar, porque se você falar, você é do contra, você é rebelde, você é assim, você é assado, você está querendo dividir, mas não. Assim como no casamento, nem sempre eu estou com a razão e nem sempre a minha esposa está com a razão nós temos que sentar e colocar as coisas em ordens, ela argumentar o dela, argumentar o meu, e o Espírito Santo dizer por aqui. Nós como igreja temos que ser assim também, porque só existe um dono da igreja, e esse dono é Jesus Cristo. Aleluia. Só existe um dono. Muitos querem mandar na igreja pensando que é dono, mas só existe um dono, esse é Jesus Cristo. E ali eles acusavam, falando isso e aquilo. E a terceira parte que eles acusavam Paulo, que é o texto que nós lemos, eles falavam assim que Paulo ele facilitava o evangelho para agradar os gentios, ou seja, porque a igreja da região da Galácia, a maioria era gentios.
Aleluia. O que eles falavam aqui? Mais ou menos o seguinte: ó, a Bíblia manda circuncidar. Se for, na época não tinha a Bíblia compilada, né? Mas assim, Deus manda circuncidar. Mas Paulo está facilitando o Evangelho. Para quê? Para ele ter mais crente na igreja dele. Paulo está facilitando, está estreitando o caminho para ele ter mais seguidores. Paulo está, como se fosse o dia de hoje, Paulo está pregando o Evangelho light para ele ter mais seguidores no Instagram, mais ou menos assim, se fosse os dias de hoje. Veja a astúcia do inimigo, sendo que era o contrário do que eles falavam. Eles queriam impor algo que não era bíblico, que era circuncisão, a guarda do sábado, comidas que eles consideravam impuras, carne de porco, peixe de couro, coisas da lei. E ali, Paulo, nesse versículo, contra essa acusação, que ele queria facilitar o Evangelho, Paulo fala o seguinte: porventura, eu estou procurando agradar a homens? Se eu tivesse com intenção de agradar a homens, eu não poderia agradar a Deus. Contra essa acusação que eles fizeram a Paulo, que Paulo estava facilitando o Evangelho para eles, Paulo diz isso, né? Que se eu agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Glórias a Deus. E aleluias. E dito essas coisas, como introdução, eu quero pontuar algumas coisas importantes. Primeiro ponto: quando nós lemos um texto desse aqui, nós temos que ter cuidado com os extremos. A Bíblia diz que nós temos que ser educados. A Bíblia diz que a nossa palavra tem que ser temperada com sal. A Bíblia diz que nós não devemos entrar em vãs discussões tolas. A Bíblia diz que nós temos que, quando alguém peca, nós temos que exortar essa pessoa em amor e ter cuidado também para não cair em tentação. Então a Bíblia tem vários mandamentos para nós amarmos uns aos outros. É o que foi dito lá, né? Alelon, uns aos outros, que foi dito lá no congresso. Quem não acompanhou no YouTube, eu aconselho para acompanhar. Nós temos que amar uns aos outros. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando aqui o seguinte: quer pregar um evangelho que agrada, quem prega um evangelho que agrada homens, para agradar homens, nunca poderá agradar a Deus. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Se eu chego aqui e a minha intenção primeira é agradar vocês, automaticamente eu desagrado a Deus, porque Ele não troca a primazia dele por nada. Ele não divide a glória dele com ninguém. O Espírito Santo tem ciúme de nós. Aleluia. Então esse é o primeiro ponto. Só que para agradar a Deus, Paulo desagradava praticamente todo mundo. Por quê? Naquela época existiam dois povos, os judeus e os gentios, que eram todas as demais nações. Paulo desagradava os judeus, irmã Antônia. Por quê? Porque os judeus aprenderam, desde quando Deus formou o povo de Israel, eles aprenderam que tinha que guardar o sábado. Inclusive eles ficaram 70 anos no cativeiro babilônico, porque eles deixaram de guardar por 70 anos o sábado anual. Aí chega o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: o nosso sábado, para quem não sabe, sábado significa descanso. O nosso sábado é o Senhor Jesus, é nele que nós encontramos descanso. Aí esse ficava perigoso. Esse camarada é um herege. Esse camarada não é de Deus, não. Por quê? Porque eles não entendiam que quando há mudança de sacerdócio, há mudança de lei. Eles
sofreram consequências gravíssimas por causa de idolatria. O que é idolatria? Ter outros deuses. Aí chegou o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: Jesus é a imagem do Deus invisível, ou seja, Ele é o próprio Deus. Rapaz, os judeus tentavam matar Ele de tudo quanto é jeito. Por quê? Ele falou assim: rapaz, nós já sofreu tanto por causa de idolatria, agora chega esse camarada aí falando que Jesus é Deus. Terceiro, ele desagradava os judeus. Por quê? Porque era um mandamento para eles circuncidar os machos ao 8º dia, que é mais ou menos igual aquela operação de Fimose, os irmãos sabem. E aí chega o apóstolo Paulo dizendo que a circuncisão agora é no coração. Aí eles não aceitavam, irmã Ivone, eles falavam assim: esse camarada é herege. Aí paulada, pedrada, chicotada. Rapaz, o homem sofria mesmo, como diziam os antigos goianos, sofria mais que subaco de aleijado. Por quê? Para agradar a Deus, pregando a verdade, muitas vezes ele desagradava os homens. Você lembra do profeta Micaías? Não estava aqui no meu esboço, mas Acabe fazendo tudo errado, o rei Acabe. Aí ele chama Josafá para ajudar ele para uma guerra. Aí Josafá consulta os profetas tudo falando coisa boa de Acabe. Vai que Deus vai te dar vitória, vai que a sua vitória é sabor de mel, vai que você vai estar por cima, por cabeça e não por cauda. Estou conjecturando, não é bem esse versículo. Aí Josafá dá uma olhada assim, pastor Domingos, e fala assim: não tem nenhum profeta do Senhor aí para a gente consultar, não? Aí Acabe fala assim: tem um profeta aí, o nome dele é Micaías, mas ele nunca fala coisa boa de mim. Por que eu nunca falava coisa boa de Acabe? Porque Acabe estava no pecado e o profeta de Deus ia lá e confrontava ele. Por isso, aí manda chamar lá. Micaías chega naquele local, um dos profetas já chega nele e começa a dar uma pressão, irmã Genilda. Olha lá o que você vai falar, hein, Micaías? Olha lá, rapaz. Nós aqui estamos falando a mesma coisa, olha lá. Aí ele falou assim: ó, viva o Senhor, tudo aquilo que o Senhor me mandar falar, eu falo. Já tomou um burrão no beiço, mas mesmo assim, ele foi lá e entregou o recado do Senhor. E ele foi tão ousado, irmã, que ele diz o seguinte: se você voltar vivo dessa peleja, não foi Deus que falou na minha boca. Porque ele sabia a intimidade que ele tinha com Deus. Então, meus irmãos, hoje nós vivemos em tempos difíceis. As pessoas se ofendem com facilidade. Você não pode pregar mais contra o homossexualismo. Você não pode pregar mais contra o lesbianismo. Você não pode pregar mais contra a bebedeira, contra adultério, contra a fornicação. Será que agora é certo o namorado dormir na casa da namorada? Será que agora é certo a pessoa sair para a bebedeira? Então hoje em dia eles querem de toda forma calar os profetas, assim como Acabe e Jezabel queria calar os profetas. E como que Jezabel queria calar os profetas? Ela colocava os profetas para comer na mesa dela. Naquela época tinha fome. E o profeta, eu pensava o seguinte: se eu ficar agradando a Deus, pregando contra o pecado de Deus, eu vou passar fome com minha família. Então é melhor agradar ela e ir lá, porque lá na mesa dela tem galinhada, tem Coca-Cola, como se fosse os dias de hoje, tem macarronada, etc, etc. Vou parar de falar, que senão vocês vão pensar na janta e esquecer da pregação. Mas o que acontecia? Eles se vendiam. E hoje o politicamente correto tem castrado os profetas do Senhor. Por quê? Porque a gente fica exprimido, nós ficamos apertados, porque qualquer coisa que falta é errado. Daqui uns dias, meus irmãos, sem sombra de dúvida, se a igreja estiver aqui no Brasil, daqui uns dias vai começar a ter gente aí na porta. Porque é homofobia,
é racismo, é isso, é aquilo. E tem muita gente, muito cristão, se aderindo a essas coisas. Não estou dizendo aqui que você tem que xingar, maltratar ninguém, não. Mas quem que ama? Aquele que quer que a pessoa vai morar no céu? Ou aquele que fala assim, não, faz isso mesmo, e depois a pessoa vai para o inferno? Quem que está amando? É uma coisa que nós temos que ter em mente. O pai corrige o filho a quem ama. Se estáis sem disciplinas, não sois filhos, sois bastardos. E hoje essas ideologias têm engolido os nossos jovens. O diabo, irmãos, não é bobo não, ele sabe a Bíblia muito mais que nós. Ele conhece muito bem aquele versículo que fala assim, que sem profecia a terra se corrompe. Ele conhece aquele versículo que fala assim, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Por isso ele quer calar os profetas, por isso ele quer calar as profetisas, por isso ele quer colocar uma mordaça na boca dos pastores. O pastor que não corrige a ovelha, ele não tem amor, ele é um mercenário. Aleluia. O pastor que vê o lobo vindo e não defende a ovelha, ele não tem amor, ele é um mercenário. Aleluia. Então, irmãos, está na hora de nós mostrarmos a diferença entre o que serve e o que não serve. Paulo diz: se eu buscasse agradar homens, eu não agradaria a Deus. Era muito mais fácil para Paulo ser o pregador camaleão. O que é o pregador camaleão? Quando ele chega numa igreja que gosta de doutrina, ele prega doutrina. Quando ele vai para uma igreja que gosta das coisas light, ele prega uma mensagem light. Mas Paulo não era assim, é o evangelho de Deus e pronto. Aleluia, glória a Deus. E isso custou muito para ele. Várias vezes ele foi apedrejado, foi chicoteado, foi açoitado com varas. Mas é o preço, irmãos. Jesus falou assim: perseguiram os profetas que vieram antes de mim, e eles me perseguem. Você acha que não vai perseguir a vós? Aleluias, glórias a Deus. Eu tenho um testemunho meu pessoal, que na nossa sede eu servi ao Senhor como diácono, e todo culto eu estava lá firme naquela portaria, e eu recebi uma oportunidade de pregar num culto de libertação de quinta-feira. E naquela época os cultos de libertação, né, não tinha esse negócio de ficar orando para expulsar demônios, essas coisas não, só tinha o nome, mas não fazia esse tipo de coisa. E ali eu tenho um primo meu, que foi dirigente da Deus é Amor, da igreja Deus é Amor, e eles, lá vocês sabem que eles mexem muito nessa área de libertação. E eu comecei a especular ele, como é que é isso, como é que é aquilo. Ele foi me falando, me explicando à luz da Bíblia. E aí eu pus no meu coração, eu acredito que o próprio Espírito Santo colocou no meu coração: eu vou pregar a palavra lá em Mateus 10, que Deus deu autoridade para os discípulos expulsar demônios, curar os enfermos e anunciar que está perto o reino de Deus. E eu vou orar, e os demônios vão cair por terra. Na minha cabeça, de novo convertido, mais ou menos, quase novo convertido, eu pensava assim, presbítero Moisés: na hora que eu acabar de pregar e começar a orar, os demônios vão cair tudo no banco. Pensava, vai cair tudo ali no banco e vou expulsar e vai ser bênção pura. E orei, jejuei, e eu estou lá na portaria, culto de quinta-feira, não dá tanta gente como o culto de domingo, mas aí começou a chegar empresário, gerente de loja, político, rapaz, aqui é tanto de visitante. Cada visitante que passava ali da alta sociedade, minha barriga dava uma esfriadinha, e eu pensava assim: eu já tenho fama de doido já.
Se eu começar a orar aqui expulsando demônio, o povo é acostumado com isso, você vai falar assim: esse menino perdeu o juízo de vez. E aí eu naquela guerra na minha mente, rapaz, ele assuadeiro, passando aquele tanto de gente, a igreja enchendo, e eu assim, vai, não vai. E aí o Espírito Santo falou assim para mim assim, esse versículo: melhor é agradar a homens que a Deus. E aí eu cheguei, preguei com fé, orei, gritei, pulei, expulsei demônio, não aconteceu nada, todo mundo quietinho, você está aí olhando para mim. Aí acabou o culto, né? Eu saí descabriado, eu fui descendo assim o degrau, chegou um senhorzinho lá e falou assim para mim: eu já tinha colocado no meu coração de tirar minha vida amanhã, eu ia tomar veneno e ia suicidar, mas depois que você orou expulsando espírito de suicídio, isso sumiu da minha cabeça. Meus irmãos, eu só ia saber disso no dia do juízo final. Só ia saber disso no dia do juízo final. Então, meus irmãos, obedeça o Senhor. Eu tenho várias histórias mais ou menos como essa. Uma vez eu estava no culto e Deus tocando no meu coração forte: vai na casa da irmã fulana e ora por ela, vai. Eu custei esperar o culto acabar, e o culto acabou um pouco mais tarde. Eu falei para minha esposa: temos que ir lá. E ela: mas já está tarde. Temos que ir lá. E nós fomos lá e oramos, expulsamos também. E depois de um tempo, ela não falou com todas as palavras, mas ela falou: aquele dia foi Deus que te mandou lá para expulsar esse espírito de morte. Deus me revelou que ela estava pensando em suicídio, e eu senti a voz do Espírito Santo. E nós fomos lá, quase 10 horas da noite, umas 9 então foi sair de lá. Mas fácil, quando Deus tocar no seu coração, fácil. Se eu fosse pensar só em agradar homens, quem que quer receber uma visita 9h30 da noite em casa? Ninguém quer. Mas temos que ter em mente agradar a Deus. Como eu disse, não estou ensinando aqui ninguém ser mal educado, não estou ensinando aqui ninguém ser rebelde, mas entre agradar a Deus e agradar a homens, agrade a Deus. Aleluia. Segundo ponto. Primeiro ponto, eu falei o seguinte: quem quer pregar um evangelho que agrada só a homens, nunca poderá agradar a Deus. Segundo ponto é o seguinte: tem um versículo na Bíblia que diz que os tímidos, outras versões falam os medrosos, não entrarão no reino de Deus. Deus conta com homens cheios do Espírito Santo e dispostos a guerrear nas regiões celestiais pela causa do Senhor. Deus conta com mulheres cheias do Espírito Santo, dispostas a guerrear nas regiões celestiais pelo reino do Senhor. Cadê os jovens? Levanta a mão aí. Deus quer encher vocês, jovens, do Espírito Santo para guerrear nas regiões celestiais em prol do reino de Deus. Aleluia. O mundo, irmãos, protesta na rua. O mundo mostra aquilo que ele quer através de carreatas, motocicletas, através de postagens no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Agora nós, irmãos, não. Nós guerreamos nas regiões celestiais. Eles vinham contra Paulo, guerreando contra ele em 3 pontos que eu falei. Eles guerreavam contra Paulo, falando que ele era um falso apóstolo, falando que ele era um rebelde, e falando também que ele facilitava o evangelho. Mas ele não ficava para trás. Ele reagia a esses ataques também de 3 formas. Primeiro, mostrando à luz da palavra que a verdade está do lado dele. Meus irmãos, a ira do homem não opera a justiça de Deus. É Deus que nos justifica. É Deus que nos justifica. Não precisa ficar colocando textão, não precisa sair para manifestar. É Deus que nos justifica à luz da palavra. Aleluia. Como Paulo revidava? Nas orações. Nas orações. Meus irmãos,
Eu sou até chato com essa questão, que sempre eu falo isso, toda pregação quase eu falo nisso, mas é algo que a boca fala que o coração está cheio. Eu não pude participar da Igreja Assembleia de Deus há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, como alguns irmãos aí participaram. Eu não sei por experiência, mas eu sei de ouvir falar que a igreja há 30, 40, 50 anos atrás, a Assembleia, não tinha um bom tempo como esse. Começaram a igreja debaixo de um pé de quê? Vocês foram lá na Bahia? Uma árvore? Um pé de oliveira. Era na roça com lampião, não tinha uma boa cadeira, não tinha um microfone, não tinha um som, não tinha nem pessoas que sabiam ler direito, e o fogo caía, e as pessoas que convertiam naquela época, a maioria que partiram para a glória do Senhor, e outros estão aí. O que aquele povo tinha que nós não tínhamos? Uma vida de oração e preocupação com santidade. Nós saímos de um extremo que tudo era pecado, e nós entramos no outro extremo que nada mais é pecado, e os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus, Então nessa noite eu quero deixar essa reflexão para nós, principalmente para vocês, jovens. Amanhã são vocês que vão estar aqui assumindo esse altar, assumindo a liderança dessa igreja, se Jesus não voltar. Sabe de uma coisa: se você quer agradar as turminhas lá de fora, você não vai agradar a Deus. Mas se você agradar a Deus, tem perseguição? Tem que contratar? Que tem, mas também vai ter os fiéis que vão querer andar junto com você, porque sempre terá os remanescentes do Senhor, sempre terão aqueles que querem as coisas da forma correta, sempre terão aqueles que querem ser íntimos de Deus, e é com essas pessoas que nós temos que andar, com aquelas pessoas que falam vamos no monte orar, com aquelas pessoas que falam vamos orar na igreja, com aquelas pessoas que falam vamos ler a Bíblia, vamos fazer uma campanha. Aleluias, é assim. Glórias a Deus. Vou acelerar aqui para a gente terminar no tempo, e eu concluo dizendo o seguinte: existe um projeto em curso, está bem avançado este projeto, que é de enfraquecer a igreja. Na época do Antigo Testamento, no princípio da igreja, e até nos dias de hoje, no Oriente Médio e outros países, eles calam os profetas, eles tentam calar os profetas, melhor dizendo, eles tentam calar a igreja, matando as pessoas literalmente. Você lembra de João Batista? O pescoço se enrolou, por quê? Pregando a verdade, confrontando. Agora no Brasil nós estamos num curso seguinte, a estratégia é calar a igreja com o politicamente correto. E eu termino dizendo uma frase de Billy Graham: hoje há um esforço enorme para que ninguém ofenda ninguém, mas são poucos os que se preocupam em ofender a Deus. Eu não posso ofender o irmão João Forte, mas Deus eu posso ofender. Eu não posso ofender o irmão Moisés, mas não me preocupe em ofender a Deus. É isso que está acontecendo hoje, é isso que está acontecendo. Mas saiba de uma coisa: o Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho, ele ofende a mente, mas salva a alma. Aleluia! Ele ofende
o ego do ser humano, mas Ele garante vida eterna. Aleluias! Ele nos humilha aqui para nos exaltar lá. Glórias a Deus. E aí eu termino com uma pergunta. E aí, jovens? O que vocês escolhem? Agradar a homens? Entrar nas ideologias de hoje? Ou agradar a Deus? E aí, igreja? E aí, obreiros? E aí, irmão Emanuel? Nós vamos ficar caladinho, vendo a serpente querer devorar os nossos filhos, vendo o lobo querendo devorar o rebanho, ou nós vamos levantar e dizer: aqui não, Satanás, aqui nós estamos para agradar a Deus em primeiro lugar. Aleluias! Enquanto o povo de Israel no tempo dos juízes estavam todos fugindo de medo, um homem se posicionou no seu campo de lentilha e ele derrotou dezenas de filisteus para defender o que era dele. Hoje aconteceu uma situação comigo e meu coração está triste, mas eu acredito que Deus me permitiu passar por isso para me levantar e posicionar para que o diabo não atropele a minha família e não atropele os meus filhos. Eu encerro essa mensagem. Melhor é agradar a Deus do que agradar a homens.